José Carlos, eu vou fazer 62 anos. Comecei a trabalhar com livro em 1983, na Livraria Cultura. Adoro o livro, acho o livro, enquanto objeto, ele salva vidas. Acho que ele funciona um pouco como escudo, inclusive, para inseguranças, para se mostrar. Acho que a escrita salva também. Acho que a gente pode fazer uma medição de como vai fruir alguma relação a partir da conversa que se tem com a pessoa que lê. Quando uma pessoa diz que não lê ou que não gosta, acho que já muda de figura. Acho que a gente já começa a pensar direito com quem eu estou me relacionando. Eu falo por mim que o livro, a leitura, a escrita, me salva diariamente. Me salvou lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com livro, mas desde a minha infância, antes de trabalhar com livro profissionalmente, eu já via no livro tentativas de melhorar a minha forma de ação no mundo. Então eu comecei a escrever muito cedo. Eu lembro que eu estava numa aula do Senai, eu fazia Senai, numa aula de ciências com o professor Tadeu, e de uma hora para outra chegou um texto na minha cabeça e eu comecei a escrever. Isso foi em 1º de outubro de 1979. Então, é interessante como o texto, como a leitura, como a palavra entra na sua vida, né? Eu às vezes me questiono ainda um pouco sobre isso. Porque parece que independe da sua ação, ou independe do seu estar no mundo. Acho que é alguma coisa mais transcendente, alguma coisa mais oculta. Tanto é que quando eu escrevo, eu deixo adormecer o texto, no dia seguinte eu vou ler, parece que não fui eu que escrevi. Eu falo assim, que estranho, quem que escreveu isso? E na verdade fui eu que escrevi aquilo. E é a mesma coisa de um livro, quando você lê um livro, passa um tempo na sua vida e você lê de novo o mesmo livro, parece que é outro livro. O texto muda. Acho que a forma como você está no mundo, no momento que você lê, dita muito sobre esse livro. A Clarice, por exemplo. A Clarice influenciou a minha vida em tudo. Eu trabalhava na GM e aí um amigo lá da GM falou, você já leu Clarice? Eu nunca tinha lido Clarice. Então, para mim, foi um baque ler Clarice. E a partir de Clarice vem se desdobrando os autores assemelhados com Clarice e que vai dando a tônica do que eu escrevo e a tônica do que eu leio. E da forma como eu me relaciono com o meu entorno. Então, agora, um livro que eu mais gosto da Clarice é A Paixão Segundo GH, e um conto que eu gosto muito da Clarice é O Búfalo. Mas toda vez que eu leio várias vezes, é um outro livro, ou é um outro conto, porque o Zé Carlos é mais o mesmo. E eu acho interessante isso. Você pega um primeiro livro meu que foi escrito, foi editado, na verdade, em 86, Em Breve Outra Noite, ele é totalmente diferente do último livro que saiu ano passado, que é A Dobra do Osso. E o homem é o mesmo, o Zé Carlos é o mesmo, só que acho que com aprimoramentos, com vivências, com amadurecimentos inclusive, com coisas que você vai deixando pelo caminho, que você fala, eu não quero mais saber, e até com coisas que você vai agregando na sua vida, a escrita passa a ser outra. Eu respeito mais o silêncio hoje da palavra. Antigamente eu queria falar muita coisa, hoje eu quero falar menos. Eu acho isso interessante. A minha infância foi bacana, eu adoro a minha infância. Meu pai era guarda escolar, minha mãe era doméstica, ficava em casa. Eu brinquei muito, eu jogava bolinha de gude, empinava pipa,
Eu brincava no lago que tinha perto de casa, eu pegava peixinho, eu, eu jogava queima, andava de carrinho de rolimã. A minha casa não tinha, a rua não tinha asfalto, era rua de terra. Eu nasci num bairro de periferia chamado Parque São Lucas. Eu brinquei muito. E isso eu lidei muito com planta, que reflete muito hoje nos meus 62 anos. Meu pai gostava muito de jardinagem, planta e horta, então eu herdei isso dele. Foi bem marcante a minha infância. Então, eu comecei a ler já bem pequeno. Eu lia Monteiro Lobato, eu lia Origines Lessa. Agora, ficou muito mais forte essa relação com o livro quando eu trabalhava na General Motors. Então, como eu disse, eu fiz Senai, então, a partir daí você vai conhecendo pessoas. Eu tinha 14 anos, e aí foi quando eu entrei em contato com a Clarice Lispector, que uma pessoa lá da General Motors me indicou. E aí se descortinou esse mundo da escrita e da literatura. Porque eu insiro essa coisa da escrita e da literatura como arte. Então eu já fazia arte desde pequeno, eu já pintava as paredes de casa, eu esculpia algumas coisas em cerâmica. A literatura só veio aumentar um pouco esse, esse leque mesmo de possibilidades na arte, né? A gente passa a ser, eu acho. A minha convivência depois que eu entrei na cultura com os autores, com Loyola, com a Hilda Hilst, com o Marcos Rey, com o Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu, por exemplo, fez o prefácio do meu segundo livro, O Céu no Iabiruta. Então, esse contato com os escritores, com Mário Chamy, com Antônio Bivar, com Valim Salomão, com Cláudio Willer. Então, esse povo, com Roberto Piva, que me levou para onde eu moro hoje, lá em Jarinu. Em relação a essa coisa do ser editado, né? Porque muita gente, eu acho que hoje pouco menos, mas lá em 79, quando eu comecei com essa história de editar livro, de publicar livro, de escrever livro, era menos editoras que tinha, né? Então, muito autor me procurava, inclusive, perguntando o que fazia com aquele original que ele estava. Muita gente deixou originais nas gavetas ou até jogou fora por conta dessa dificuldade de editar mesmo. Porque a gente melhorou muito nessa coisa de edição, de editora, mas era difícil ser editado. Quem editou meu primeiro livro foi o Masao Ono, que era um grande editor na época, junto com a Roswitha Kempf. Ele editava tudo da Hilda. Então esse mercado melhorou muito, mas eu percebo hoje, olhando um pouco para trás, nesse retrovisor, eu percebo que muito autor ficou sem ser editado por conta da dificuldade de ser aceito por uma editora, ou até pelo prazo, porque às vezes as editoras, você mandava um original para a editora, eles demoravam muito para responder, quando respondiam, né? Então era mais dificultoso do que hoje. Uma coisa que eu acho bacana dessa coisa das influências, quem determinou, o meu estilo, eu lia muito Rilke, eu lia muito Clarice, né? Eu lia muito Adélia Prado, Hilda Hilst, Schopenhauer, Moravia. Teve uma época que eu li muitos os italianos. Então, Pasolini, Pavese, Moravia, li muito Sartre, Nietzsche.
Dostoiévski. Então, mas o que eu gostava de pensar era como ler um escritor vivo. Porque para mim é diferente ler um escritor vivo de um escritor morto. Se você discorda de alguma coisa que o morto escreve, você não tem com quem debater. Quer dizer, você não vai poder debater com o próprio escritor. Agora, se você lê um escritor vivo, no tempo que, por exemplo, eu li Cadeiras Proibidas do Loyola, e tem um conto lá que eu adoro, e eu conversava com ele sobre o conto. Então era tão bacana essa troca que tinha, com Bivar a mesma coisa, com Piva a mesma coisa. Conversar com o Caio, eu conversava muito sobre Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, a gente conversou muito sobre a feitura dos contos. Então eu gosto de conversar com o autor, até a roda de conversa com os autores sobre a própria escrita, eu acho isso genial. Então esse processo de escrita me interessa muito. Quando nasceu o primeiro livro, acho bem interessante que eu mandei os originais para o Masao Ono, ele gostou, ele deu para a Rosvita ler, a Rosvita também gostou. Daí a gente fez uma capa do William Blake, que é bem bacana, que é um pintor que eu adoro, meio oculto também, tem umas coisas assim que eu gosto. E Em Breve Outra Noite é um pouco meio de reflexões sobre a vida. Era um livro meio até ingênuo um pouco. Hoje, quando eu leio, eu gosto, mas eu faria algumas modificações. Isso foi em 86. Depois saiu O Céu no Iabiruta, que quem publicou foi a Iluminuras, do Samuel Leon, que se tornou um grande amigo meu, pintor também. E daí quem fez a capa foi o Marcelo Girardi, que é uma capa ótima, chama O Céu no Iabiruta, de 1990. Eu gosto do livro, é um livro de contos, mas um pouco exemplo da Clarice, os meus contos não têm muito enredo, é mais sensação. Até o Caio colocou isso no prefácio que ele fez do livro. O que me importa não é muito diálogo, o que me importa é o que o outro está pensando enquanto fala. E por que a mão está fazendo aquela coisa enquanto ele está se relacionando com alguém. Isso está muito posto no livro, que eu acho bacana. O terceiro é um livro um pouco mais erótico, chama Atravessar Teu Corpo, publicado pela Ars Poética. É um livro de poema um pouco mais... A poesia é um pouco mais enxuta, mais concreta. O quarto saiu, é o meu único romance, chama O Mar é Tarde Demais, que é a história de um hospital psiquiátrico, que essa coisa da loucura me encanta muito. Do pensar e não pensar, do porquê está pensando, do porquê está sentindo. A partir do quinto livro, eu começo a falar meio de amor, que é O Mar é Tarde Demais, que também é um livro editado pela Iluminuras. Aí eu começo a falar da dificuldade do relacionamento amoroso, que eu acho interessante, até desse idealismo, do fantasma do amor bem-vindo, do fantasma do amor almejado, eu gosto bastante. Aí veio No Deus que o Diga dos Dias, é o quinto livro publicado, que a gente fala muito de amor. Adoro a gente fala como se eu não fosse eu, né? Que eu falo muito de amor. Daí o sexto livro tem O Dias de Colecionar Borboletas, que é um livro também bem bacana, ele é muito amoroso também, tem essa coisa de encontro dos corpos, tem o meu ideal de amor, tem o que eu espero de você enquanto par amoroso, tem as complicações do amor, tem a não solução para o amor, porque o amor, me parece, ele nunca está no lugar que ele deveria. O amor nunca é. Então isso está muito posto no Dias de Colecionar Borboletas, no sexto livro. No sétimo livro é o Paciência da Fruta, publicado pela Laranja Original, que é um livro que eu gosto bastante.
Ele até, eu finalizo o livro com um poema bem extenso chamado Eu Inacabado. E ele começa todo com essa coisa do eu. Eu acho que é o meu livro mais com sabor de análise, de psicanálise mesmo. Porque eu fiz formação em psicanálise e acho que a partir desse livro eu comecei a até incorporar alguns conceitos analíticos e colocar no livro, que eu acho interessante. Tem um poema lá que eu adoro, chamado Anjos Maquiados, que eu questiono essa coisa de beleza, de aceito, do que me interessa enquanto par amoroso. E o último, que saiu ano passado, chama A Dobra do Osso, que é a minha paixão por peixe, peixe de mar mesmo, peixe de rio, peixe vivo. Eu amo peixe. E aí eu pesquisei alguns nomes de peixes e fiz 25 poemas, que eu chamo de ossos. 25 ossos, assemelhando o peixe ao amor dado. E daí eu finalizo com um peixe único, que foi feito em prol desse amor que virá. Eu acho que o mercado de livro editorial brasileiro vive um momento muito especial. Eu fico bastante feliz. Tem uma profusão de escritores bons, que viraram referência, que estão indo para feiras. A gente tem muita feira, muita palestra, muito seminário, discutir o livro, discutir o mercado editorial, discutir design, discutir capas, editoras funcionando, livrarias aparecendo. Eu vejo com muito bons olhos, eu fico bastante feliz com isso. Também notar que eu fiz a escolha certa de trabalhar com livro, que além de cultura, arte, é uma forma de reflexão, é uma forma de inserção no mundo. O livro, como a arte, a psicanálise, o bem viver, eu acho que ajuda a gente nessa nossa trajetória mesmo no mundo, porque a gente vê dia a dia o mundo se transformando. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com livro, não era assim. O mundo está bem diferente, a gente tem que se adaptando com os mundos que vão se formando. Daqui a 20 anos, provavelmente, essa minha fala talvez esteja sendo revisitada ou sendo revista, porque as transformações são muito fortes e são muito visíveis até. A gente vê um mundo meio em convulsão, às vezes com violência, com separatismo, com intolerâncias, e a gente precisa aprender a viver nesse mundo, né? Não guerreando, não com violência. Eu acho que a gente tem que... E o papel do livro é fundamental para isso. Esclarecimento, aconchego, acolhimento, tolerância, saber como os escritores viveram, o que eles estão pregando, né? Eu sei que não é fácil, viver não é fácil, mas também a nossa trajetória conta muito. Eu fico muito pensando como era um menino que trabalhava com livro com 14 anos e o homem que se tornou o José Carlos Honório com 62, tanto na leitura quanto na escrita. E eu quero que você, escritor novo, persevere. Eu acho que é bacana não guardar as coisas, colocar para o mundo. Você consegue, eu tenho certeza. Quem quiser me seguir, meu nome é José Carlos Honório, né? Eu sou escritor, editor, psicanalista, livreiro. O meu Instagram é peixevivojch. O meu WhatsApp é 11 99971 8616. E é isso. E a Livraria na Varanda, que é a minha livraria, é livrarianavaranda.com.br, ou o WhatsApp é o mesmo.
E o Instagram da Livraria na Varana é Jarinu, que é a cidade onde eu moro, Jarinu Livraria na Varana.